gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com Thaís. Oi, gente, tudo bom? Ela é minha nova amiga aqui em Utah. Bem nova. Acabamos de nos conhecer. Sim. Ela me achou aqui no meu canal, no Instagram, acho que foi. Foi, é. Sim, ela também tem o próprio canal dela. Vou deixar toda a informação ali embaixo. Mas, olha isso, estamos usando a luz dela. Fica bem mais bonitinho, assim. Fica bem clarinho, né? Porque Sim. fica bem assim mais iluminado. Fica Eu ótimo. preciso comprar essas coisas para meu canal. Estou pensando quantas coisas novas eu quero. Eu estou aqui falando com Thaís. Ela é do Rio, né? Fala um pouquinho mais sobre você. Eu sou do Rio de Janeiro, morei lá a minha vida toda, praticamente. Eu tenho 24 anos e eu casei com um gringo, né? Eu conheci meu marido aí no Rio de Janeiro. Ele era missionário da igreja, a mesma igreja que era a igreja da Doroteia. Brincadeira! Ai, gente. Muito engraçado. Falando rapidinho da Tá igreja, acho que as pessoas às vezes pensam que eu odio a igreja ou algo assim. Nossa, gente, Verdade. eu tenho muito para desabafar, assim. Mas eu respeito as pessoas, sabe? Eu tenho minhas opiniões que eu compartilho aqui, né? Vocês já sabem disso. Mas eu gosto de trocar ideias, eu gosto de... Oi, bebê. Sabe? Mas tenho muito respeito. Toda a minha família ainda dentro da igreja. Não tenho problema em fazer amizades com pessoas. Dentro ou fora da igreja. Se você é boa pessoa, eu quero te conhecer. Ah, então eu sou boa pessoa? Ai, que legal. E eu também digo a mesma coisa, assim, porque eu acho que ser cristão é ser amigo de todos, independente da religião da pessoa. Eu não acho que é legal fazer segregação de pessoas. Essa pessoa de outra religião, não vou ser amigo dessa pessoa. Essa pessoa não acredita, não vou ser amigo, não. Existem pessoas assim, legal. Mas você não é. Não. Problemas técnicos. Então, estávamos aqui, batendo papo aqui, falando, nos conhecendo, e ela me estava contando umas coisas que eu achei tão certas. Nossa, gente, às vezes eu recebo comentários ou mensagens que falam, gente falando comigo, tipo, você deve ter mais orgulho do seu país, você não é patriótica? Patriota. Não vejo o meu país, os Estados Unidos, como o lugar perfeito, porque eu sei que não é. E acho até engraçado que um estrangeiro, seja brasileiro ou qualquer for, que uma pessoa pode me falar mais certo sobre meu país, alguém que nem conhece. Nem pisou. É tipo, nossa, gente, eu sei do que eu estou falando. Eu já fui ao Brasil, eu sou daqui, então eu posso falar bem dos dois lugares, eu acho, né? Obviamente eu posso falar melhor e mais certinho sobre os Estados Unidos, porque eu sou daqui, mas também experimentando com a vida lá no Rio, que eu sei que Rio não é tudo Brasil, né? Não representa todo o país, mas fala um pouquinho sobre o que foram as coisas mais disturbing, como se fala? Disturbing, tipo... não sei traduzir essa palavra. Basicamente, as coisas que talvez eu não gosto daqui, que me fizeram ver que não é perfeito. Sim, que não é um paraíso. Que não é um paraíso, né? Então, vou começar falando pra vocês. Que ela tem a perspectiva brasileira. Assim, né? É muito diferente quando você vem visitar. Tipo, você vai na Disney, vai pra Nova York, ou até mesmo aqui em Utah, que você venha ficar 20 dias, 2 semanas. A primeira vez que eu vim, eu achei tudo perfeito. Achei tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu foquei só nas coisas boas. E também eu não passei tempo suficiente com outros americanos e com pessoas. E não tive experiências, assim, de talvez trabalho, dia a dia mesmo, sabe? Pra eu poder dizer se era bom ou não. Porém, eu vim aqui, eu já tava namorando com meu marido, conforme eu falei com vocês, a gente se conheceu lá no Brasil. Ficamos namorando aí à distância 3 anos até a gente casar, porque eu queria ter certeza. Eu sabia disso, uau! Esqueci de falar, Muito tempo. Foram 3 anos aí, a gente ali namorando à distância, né, até que a gente falou, chega, que tá difícil. E aí a gente resolveu vir pra cá. Sendo que, assim, é muito diferente quando você vem do Rio. E assim, o que eu quero dizer, antes que alguém talvez julgue errado o que eu vou falar, é que talvez as coisas que eu vou falar aqui, talvez pra você seja fichinha. Tipo, sejam coisas que você não liga, ou que talvez pra você é tranquilo, não tem problema, sabe? E talvez se você estivesse aqui no meu lugar, você teria outras coisas diferentes pra falar do que eu vou falar, sabe? Mas com certeza você teria uma percepção que não é perfeito, porque não é. Então esses são os meus motivos. Algumas pessoas talvez vão se identificar e outras não. Mas basicamente, primeiro, eu não gosto de frio, né? Carioca não gosta de frio.
20 graus é frio, sim. Nossa, então, nem gosta de chuva. Se está chovendo, todo mundo fica em casa. Não. E hoje já bota no pé, já vamos usar, porque não se usa, né? Quase nunca, então tem que aproveitar. Então, assim, tipo, eu aqui, apesar de que Utah não é aquele lugar dos mais frios, eu sinto que eu tenho muita sorte, porque se meu marido fosse do Canadá, outros lugares assim, eu ia sofrer muito mais, né? Mas ainda não gosto, sabe? Eu acho que eu ficaria feliz se tivesse 1 mês de frio. 2, mas até depois de Natal e não acabou. tem graça depois. No janeiro já foi. Neve atrapalha tanto a vida da pessoa, gente. Tanto, mas tanto. Você acorda e você olha, tá tudo branco e tá lindo, né? Vou gravar, botar no stories, maravilhoso. Mas aí você tem que sair, tá tudo molhado, tudo sujo. Tudo congelado. Tudo congelado. O carro, o vidro tá... Não é só tirar, né, porque fica endurecido, tem que raspar no vidro inteiro do seu carro. Tudo é frio, tudo é molhado, assim, tudo é chato. E as estradas ficam também todas... Perigosas. Perigosas. Perigosas, Quase que eu falo peligrosas. Espanhol saindo, desculpa, gente. As estradas ficam super perigosas. Aí é claro que aqui as pessoas já sabem dirigir, mas tipo... Eu não sei. E se for à noite do nada começar a nevar, é perigoso até pra quem sabe. Sim. Né? Você tem que dirigir devagarzinho e tudo demora a chegar nos lugares, tem engarrafamento, sempre tem acidente. Sim. Então, assim, é bem complicado. Então, o frio é a primeira coisa que eu não gosto. Por que vocês acham que eu vou pra Flórida? Também estou pensando em mudar pra Flórida. Fugir desse frio, porque, olha, vou te contar, viu? É complicado. Não. É complicado. Outra coisa que eu não gosto, que eu falei com a Doroteia, é que aqui nos Estados Unidos tem muito uma cultura de você ser gentil. O que é muito bom, assim, até uma certa parte. Tem seu lado bom e ruim. Só que como as pessoas têm tanto essa cultura de ser gentil... Estou rindo porque acho tão certo, gente. Tão certo. E você está falando tudo direito. Ó, ela tá concordando, hein, gente? Ela é daqui. Não é tão verdade. Tão verdade. Que somos tão educados, que não queremos ofender ninguém, que somos assim... Mas depois vamos virar e te julgar. É como se o ser humano quer julgar as pessoas. Só que como aqui todo mundo tem a cultura de ser bonzinho, você acaba virando uma falsa. Que você acha que a pessoa é uma coisa, mas você quer ser nice, né? Boazinha, então você é tão legal. E você não, e a pessoa não acha aquilo, e às vezes você vê as pessoas te olhando com os olhares assim. E sabe, é muito ruim. É muito ruim. Dá pra perceber na voz de uma pessoa, tipo, sim. Hi, how are you? Tipo, mudar, tem um nível tão... Nossa, é muito falso. Muito. É aquela pessoa que fala assim... É assim! Gente, eu vou fazer xixi nas calças. Cara, é assim mesmo. E às vezes a pessoa tá séria. Assim é sua voz? Sério? A pessoa tá séria. Aí do nada... Ai, nossa. Não. É muito falsidade. Não são todas as pessoas, tá, gente? Não todas, não. E acho que eu vou falar é, tipo, pra todo mundo. Acho até um pouquinho pior aqui onde estamos, em Utah. Porque aqui em Utah... Pausa. Aqui em Utah temos essa cultura de agradar todo mundo. Isso. Acho por causa, em parte, da religião. Desculpa, pode mas ser. Acho que sim. Eu também acho. E, não sei, faz parte da cultura aqui, daqui. Mas também existe, acho, em todo lugar. Sim. Um pouquinho disso. Mas aqui nos Estados Unidos é mais... Mas eu acho que no Brasil... A gente fala um pouco mais. Sim, sabe? São mais reais. São mais reais, E, tipo, eu sinto que aqui, até a família tem medo de ser rude. Então você vê pessoas andando de pijama na rua, com vestido de noiva muito feio, coisas assim. E ninguém falou nada, tipo, olha, não ficou legal isso daí. Por quê? Porque não quer ser rude. O que até em parte é bom, porque as pessoas têm as suas escolhas, mas eu acho que, tipo assim, se eu tivesse com um feijão no dente, eu ia querer que alguém me avisasse, né? Eu não ia querer que a pessoa com medo de ser rude me falasse e eu ficasse o dia inteiro com um feijão no dente, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Às vezes você quer que a pessoa seja sincera, e aí aqui isso não é tão... não acontece tanto, assim, vamos dizer. Uma coisa, não sei se você percebeu, mas eu pensei agora, nossa, no Brasil tem essa frase de dar um jeitinho, né? To find a way. E é bem complicado, né? Que tem o jeitinho bom e jeitinho ruim. Eu super entendo isso, mas a coisa que eu gosto do Brasil é que sempre tem um jeitinho nas coisas que precisam.
precisam um jeitinho. Aqui as pessoas são tão direitinhos em tudo que eles têm medo de break the law, de quebrar a lei, né? As pessoas são muito certinhas. A gente fala Caxias. Tem uma experiência também. Uma vez eu quase levei multa. Gente, eu não sei nem dirigir. Eu quase levei multa de trânsito por atravessar fora da faixa. E eu sei que vai ter gente que vai escrever: ah, mas o Brasil tinha que ser assim, que ia ser mais organizado e tinha que ser assim. Gente, falar é fácil, mas quando você sai do Brasil e você chega em um lugar assim que todo mundo é certinho nos mínimos detalhes, demais, você comete erros sem nem perceber. E isso é irritante, sabe? Então eu atravessei a rua pequenininha, sabe? Não tinha nenhum carro vindo. Sabe quando você se sente até idiota de estar esperando e não tem nenhum carro vindo e você só quer ir logo? E simplesmente veio uma pessoa de onde você é? Você sabia que ali não era o lugar de atravessar? Deixa eu ver seu passaporte, não sei o que. Um guarda de trânsito, gente. Tanta gente que aqui dirige que nem louco, porque a gente fala do Brasil, mas aqui também tem gente que dirige que nem louco, tá? Eu tinha medo. Vai se preocupar com esse povo, me deixa. De fato, eu tinha medo. Eu me lembro lá no Rio que cruzando qualquer rua, mas especialmente a Avenida Atlântica, que é uma estrada bem larga, assim. E cada vez que eu passei muitas vezes no lugar errado, que não é para pedestre. Mas cada vez eu fiquei com um pouquinho de medo, tipo, cadê a polícia? Que eles me vão parar. Não, estamos no Brasil, tudo bem. O Brasil é tão extremo do outro lado. É extremo, tinha que ser uma coisa tem mais... que ser um pouquinho mais no meio nos dois. Isso, que aqui exatamente. É muito extremo do outro lado. Uma outra coisa que eu quero falar sobre os americanos, tá? Fala. Desculpa. Tudo bem, pode falar. Que muitas vezes parece que tem um problema de se comunicar, de falar coisas básicas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava na casa dos meus sogros. E eu estava viajando, eu não era casada ainda. Tava dormindo no quarto da minha cunhada. E eu tava com a porta fechada. Era domingo, a gente ia pra igreja, eu tava me arrumando com a porta fechada. Mas era o quarto dela e as roupas dela estavam lá. Ela não bateu na porta, não me chamou pra avisar que queria pegar uma roupa. E como eu sou brasileira, eu pensei, se ela quiser entrar, ela vai sair entrando. Ou ela vai pelo menos bater na porta. Ela sentou na porta e ficou esperando 40 minutos até eu sair. Todas as pessoas se arrumaram pra igreja e ficaram com raiva de mim, porque eu estava demorando a me arrumar e não deixando ela entrar no quarto. Sendo que, na verdade, ela podia entrar, gente. Por que ela não entraria, gente? Eu fico pensando nisso. E aí, às vezes, você sente que a pessoa quer te falar alguma coisa e a pessoa não fala. Demora a avisar as coisas que são importantes e devia ter avisado antes, sabe? Então, por quê, sabe? É como se é um problema realmente de comunicação, eu não sei. Acho que no Brasil a gente se comunica mais, a gente fala mais o que a gente pensa. E às vezes é irritante, sim, às vezes a gente se mete demais na vida do outro, é chato. Mas evita muitos problemas, às vezes, sabe? Eu não sei lidar com essas coisas, não sei. Você já se encontrou com preconceito aqui por ser brasileira? Tipo, que toda brasileira é bunda, tudo brasileiro é sexy, tudo brasileiro é assim, não. Carnaval, ou mora na selva, ou alguma coisa assim. Mais ou menos, assim, nunca teve nada escancarado. Mas já teve várias, sei lá, 20 no mínimo, 20 mini conversas onde eu tive a impressão de que o meu país era um local desconhecido, que todo mundo fala espanhol e que... isso é bem comum também. E que os Estados Unidos é melhor, sabe? Tive também... Porque se você é mexicana... Já acharam que eu era hispânica. E assim, tudo bem. Você não é obrigada a saber minha nacionalidade, né? Claro. Você não me conhece. Mas é um sentimento de que é como se no Brasil a gente acha que, tipo, sei lá, Praia de Copacabana, Ipanema, Rio, tudo super conhecido. Ainda mais eu que sou carioca. Sei lá. E aí a gente chega aqui e ninguém nunca nem ouviu falar daquelas coisas. Só viu o Cristo Redentor e nem sabe onde que fica. É onde? Na Argentina? Aquela estátua assim? Sim. Não é na Argentina. Então, assim, quando eu trabalhei no zoológico, eu tive algumas experiências, sim, onde eu me senti um pouco... Não tem, como eu disse, assim, não teve nada muito escancarado que alguém falou, eu não quero ser atendida por você porque você é brasileira, hispânica. Não, nunca aconteceu isso. Mas, assim... Porque somos muito educados, mas... de repente teve alguém que não gostou, mas deixou pra lá. Mas, assim, já teve gente que não teve paciência porque eu não entendi o que a pessoa falou e aí eu pedia pra pessoa repetir, a pessoa não tinha paciência. Eu já vi pessoas cochichando, ela não é daqui, ela de onde que ela é, não sei o que. Esse, não sei o que. Já vi pessoas até falando, gente,
isso lá no zoológico entre as pessoas que trabalham. Tipo, acho que esqueceram que eu era de outro país e começaram a falar, ai, minha mãe odeia esses imigrantes. Já me olharam diferente, né? E já me trataram como alguém inferior, abaixo. Isso já aconteceu várias vezes, sabe? Isso é muito, muito ruim. Assim, você sentir que você é inferior às outras pessoas. E eu sinto isso aqui. Eu não sou, porém, às vezes as pessoas me fazem sentir dessa maneira. Sabe, é como se eu tivesse um tratamento diferente. E sim, já tiveram várias mini conversas sobre o Brasil. É verdade que lá no Brasil tem isso e aquilo. Ou então, muitas vezes eu, sem querer, gente, eu me sinto horrível quando eu faço isso. Sem querer falo mal do Brasil. Por exemplo, nossa, teve uma morte ali. Aí eu sem querer falo, mas isso não é nada. Você não sabe de nada. Aí começo sem querer a falar. Aí depois a pessoa, nossa, mas você quer voltar lá pra lá mesmo? Não sei o que. Aí eu, ai, que droga. Eu falei mal sem querer. Porque foi sem querer de verdade. Eu agora tô tentando não fazer mais isso. Só falo das coisas melhores. Sim. Para as pessoas verem que tem coisas boas também, não só coisas ruins. Mas assim, o tempo inteiro já me perguntaram se já me ofereciam muitas drogas no Brasil. Já me perguntaram se no Brasil tinha internet. Coisas assim em todos os lugares. Já me perguntaram se a gente samba todo dia e se fica com muita festa toda hora, se todo mundo estuda no Brasil, sabe? Algumas perguntas que, assim, mostram o quanto as pessoas não conhecem. E muita gente pergunta na boa intenção. Sim. De realmente só curiosidade. Mas tem gente que você vê aquele preconceitozinho, assim, por trás, assim, aquele olhar. Nós temos nossa visão do Brasil, que é assim, carnaval, é o que Amazonas, a mídia mostra. Assim, sim, exatamente. E isso, infelizmente, pega nas pessoas e acha que todo mundo é assim, quando não é. E uma coisa que eu vou falar também que já aconteceu é que vai ficar todo mundo do meu lado agora, hein? Uma pessoa que ia pra Portugal, e aí alguém falou assim, ai, que bom que ela vai pra Portugal, porque ela vai aprender o português correto. Nossa! Ai, que vontade de dar um soco na cara daquela pessoa. Meu amor, com licença, tudo é português, e o nosso português é maravilhoso. Sim. Brasil, a gente fala português com açúcar. Sim. Ai, gostei. Gostou? Não é minha. Alguém já disse, eu copiei, alguém famoso disse essa frase e eu não esqueci. E é muito verdadeira essa frase. Muito verdade. E cada lugar tem seu jeito, tal qual como o inglês. Então, os dois lugares, a gente pode falar, eu sou americana, eu morei lá no Brasil. Ela é brasileira, já morou aqui, está morando aqui nos Estados Unidos. E podemos falar que os dois lugares têm problemas, tem coisa boa, nenhum lugar é perfeito. Isso porque a gente nem começou a falar de catástrofes, que aqui tem muito mais do que no Brasil. Eu sei que a gente tem outros problemas, né? Sim. Que são muitos. Violência, corrupção. Mas assim, aqui é toda hora um tornado, um terremoto. Escolha seu problema. E aí você vai ficar feliz. Sabe? Tem essas coisas, entendeu? Aqui você também trabalha demais. Sabe, principalmente quem é imigrante, nossa, vocês trabalham muito, a gente trabalha muito como imigrante aqui. Hoje em dia eu trabalho em casa, até se vocês quiserem conhecer meu canal, é sobre empreender na internet. Mas eu já trabalhei de faxina, já trabalhei de babá, já trabalhei de várias coisas juntas, né, vários part-time jobs lá ao mesmo tempo. Já trabalhei também de tipo garçonete. E era tudo muito trabalho. Muito pesado, sem hora pra acabar. Você tinha hora pra chegar e não tem hora pra ir embora. Sim. É basicamente isso, entendeu? Uma outra coisa que também aqui é muito ruim, na minha opinião, é a saúde e os benefícios do trabalho. São duas coisas que eu acho que são extremamente, assim, ruins. Vale a pena fazer o próprio vídeo falando dos dois, porque tem muito mais pra falar sobre isso. Senão vai ficar um vídeo gigante. Gente, muito obrigada. Eu estou tão feliz de te trazer no meu canal aqui. Te levar ou te trazer? Eu sempre me confundo com isso. Te trazer. Te trazer. Isso. To bring you to my channel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Temos muito mais pra falar, mas esse vídeo tá ficando longe demais. Então vamos parar ali. Mas saiba que os dois lugares, nenhum é perfeito, né? Isso. É isso. Também tem muitas coisas boas, é porque a gente não quis falar agora nesse vídeo, mas tem muitas coisas boas aqui também, né? Claro. Sim. Mas às vezes eu penso, nossa, eu quero voltar para o Brasil, morar. E você também acha a mesma coisa? Voltaria sim pro Brasil. Eu não sou aquela pessoa fascinada, cega por Estados Unidos. Não. Acho bom, muito bom isso, na verdade. Manter os olhos abertos sempre. Com certeza. Dá uma olhada no canal dela,
que é Thaís Knight. Thaís Knight, isso. Eu vou deixar toda a informação ali embaixo, como falei, e a gente está se falando. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por compartilhar esse vídeo comigo. Foi ótimo. Beijo, gente. Beijo. Até. Tchau.